Olá pessoal, Minas Rural está começando cheio de sabor. 5 de julho é o dia da gastronomia mineira e a gente comemora com uma receita bem tradicional, frango com quiabo. O preço pago ao produtor pelo litro do leite tem leve alta, mas os custos também sobem com a alta do dólar. Na dica técnica vamos falar sobre o manejo correto das pastagens. Quem vai ao supermercado, pelo menos aqui em Belo Horizonte, a capital mineira, já percebeu que o litro do leite está mais caro. O preço do litro pode chegar a custar R$ 4,00. De acordo com o levantamento do site de pesquisas Mercado Mineiro, antes do distanciamento social, o litro do leite custava R$ 2,54. Em junho, passou a custar R$ 3,35. E em algumas prateleiras, ele já chega a custar R$ 4,00. Mas tem várias explicações para essa alta. A primeira delas é que mesmo com a pandemia, o consumo segue aquecido. Com o auxílio emergencial do governo aos cerca de 12 milhões de brasileiros, houve um incremento no ticket médio de compra dos brasileiros, onde que a elasticidade de renda está diretamente ligada à renda, o consumidor estando mais capitalizado, ele está consumindo mais leite e derivados. No campo, diferentes variáveis contribuíram para a alta do preço do leite. Envolve, por exemplo, o período de entre-safra, queda na importação da bebida e a alta do dólar, que já impacta nos custos de produção. Historicamente, a gente já sabe que nesse período de estiagem, as pastagens ficam menos vigorosas, a produção de leite reduz, e o que acontece é que há um desequilíbrio oferta e demanda. No entanto, esse cenário se acentuou ainda mais neste ano de pandemia, um cenário adverso, onde que industriais alegam que de janeiro até os tempos atuais já houve uma queda de 20 a 25% na captação da matéria-prima para beneficiar o mix de derivados. Ou seja, a gente sabe da importância do mercado leiteiro para Minas Gerais. Espera-se que neste ano de 2020 o valor bruto da produção gira em torno de 9 bilhões e meio de reais, com a empregabilidade acima de 1 milhão de empregos diretos, com mais de 1.000 indústrias beneficiando a matéria-prima nos mais variados derivados lácteos. No entanto, como já disse, a entre-safra acentuou-se esse desequilíbrio. Também acentuada a queda na produção com o alto custo de produção, principalmente de concentrados proteicos e energéticos, farelo de soja, milho, ambos commodities dolarizadas. O Brasil tem batido recorde de produção, no entanto, tem saído muito para exportação. E esses insumos que são principais componentes da ração animal. Com esse elevado custo de produção dentro da fazenda, desmotivação e queda no preço ao produtor, mês de maio, esse desajuste na oferta, e a busca, a competição, a concorrência entre os laticínios fez com que os preços ao consumidor dos derivados subissem na gôndola nesse momento. O Fernando Fernandes, produtor de leite lá de Além Paraíba, na zona da Mata Mineira, produz cerca de 700 litros por dia na fazenda Marinópolis. Embora o litro do leite esteja batendo cerca de R$ 4,00 aqui na capital mineira, em alguns lugares, ele revela que tem recebido até R$ 2,00 pelo litro do leite produzido. O que é sim para ele um incentivo, mas ele reforça que o aumento também aconteceu nos custos de produção. A gente está vivendo um momento ímpar no cenário nacional, onde os laticínios estão ofertando aproximadamente R$ 2,00 pelo litro de leite. Isso valoriza muito o produtor e o produto. É importante ressaltar que o dólar alto bota o preço da ração, do farelo, da soja, acompanhando, porque é uma commodity, e isso achata a margem do produtor rural. Mas o momento é de otimismo, o momento é de boa esperança, o momento é de acreditar que esse segundo semestre o leite será firme. É o momento de aproveitarmos e tirarmos benefícios dessa produção, sabendo aproveitar o momento,
com bastante otimismo e sabedoria. O Evanilson Mendonça Santos, da Fazenda Canela, no município de Coronel Xavier Chaves, na região central do estado, produz 1.600 litros do leite por dia. E comenta que as oscilações de preços são uma realidade comum para os produtores. A expectativa dele agora é que o preço recebido pelo litro compense esses custos de produção. O agronegócio foi uma das poucas atividades econômicas que não teve prejuízo durante a pandemia. Aqui na fazenda, não tivemos prejuízo na produção, tanto é que não descartamos nem secamos vacas durante a pandemia. Não tivemos também a dificuldade para continuar comercializando o leite. A dificuldade do produtor de leite é quanto ao custo de produção. De 2 anos para cá, esse custo aumentou muito e o preço do leite ou mantém estável ou cai. E a situação piorou muito nos últimos 6 meses, quando o preço da soja disparou no mercado. Com a pequena reação no preço do leite nesse último mês, esperamos que daqui para frente o preço de produção versus preço do leite permaneça equilibrado. Já o produtor Renato José, do município de Barbacena, também atribuiu a alta no preço do leite ao abate das matrizes leiteiras, quando a cotação da bebida estava muito baixa, o aumento do consumo interno, a alta do preço do dólar e a queda nas importações da bebida. Ele ainda acredita que os preços devem se manter nesses patamares para os próximos meses. Nós acreditamos que esses preços deverão manter-se nesses patamares, porque ainda há uma escassez de leite com a entre-safra e o dólar continua nos seus patamares altos. Embora os preços pagos pelo litro do leite ao produtor estejam um pouco mais favoráveis, a alta do dólar impactando os custos de produção gera insegurança. É o que alega o presidente da Associação de Produtores Rurais e Agricultores Familiares de Nazareno, na região central de Minas, Ronaldo Trindade Ribeiro. Por exemplo, o farelo de soja e o milho, que são commodities, produtos de exportação, com o aumento do dólar, eles subiram acima do patamar do reajuste do leite. O que isso nos traz? Traz incertezas até de continuar na atividade e fazer algum investimento na produção do leite. Por exemplo, os outros produtos também que compõem o custo da produção de leite, como fertilizantes, produtos veterinários, sais minerais, também tem componentes importados que acompanham o aumento do dólar. Com isso, a cada dia nós sentimos mais apertados e acuados. A gente faz um intervalo rapidinho, mas continua aqui conosco que no próximo bloco tem dica técnica sobre o manejo correto das pastagens. É num minutinho. Já que a gente está falando de bovinocultura de leite, no programa de hoje vamos rever a dica técnica sobre o manejo correto de pastagens. O manejo inclui fazer a colheita no momento certo da planta forrageira, sem causar danos, de tal forma que ela possa produzir novamente depois. E esse time vai depender da espécie de forrageira que está sendo trabalhada. Mas a principal referência a ser observada é a altura do pasto. Para cada espécie de forrageira, você tem uma altura ideal para entrar com os animais no pasto e uma altura ideal para suspender o pastejo, como explica o pesquisador da EPAMIG, Domingos Sávio Queiroz. Quando a gente vai manejar o pasto, a altura é a principal referência. Então, para isso, nós já temos no mercado aqui uma régua de manejo de pastagens, tá? Então essa régua já traz as entradas de altura e de saída das principais gramíneas forrageiras que nós temos disponíveis hoje, em que essa régua já vem marcada com as alturas de manejo de cada espécie forrageira. Então nesse caso aqui, por exemplo, nós já temos aqui a braquiária umidícola. Então a faixa verde é a faixa de uso, a hora de entrada nessa altura aqui, a hora de saída nessa altura aqui, tá? A braquiária umidícola. Mesma coisa, então, nós temos aqui a decúmens, a faixa ideal de uso, a altura de entrada e a altura de saída. O capim marandu e o capim piatã, mesma altura de entrada e mesma altura de saída para essas duas espécies forrageiras. Capim charaés,
Mesma coisa, altura ideal, a faixa ideal de manejo é a faixa verde, altura de entrada e altura de saída. Aqui para o capim Maasai, para o capim Tanzânia, também a altura de entrada e altura de saída. E aqui no caso o capim Mombaça. Então vocês estão vendo aqui, para cada espécie forrageira, você vai ter uma altura ideal de entrada e uma altura ideal de saída para retirada dos animais do piquete sobre pastejo rotativo. Qual que é a altura ideal de manejo? Por exemplo, nesse caso aqui, nós estamos aqui num pasto de capim marandu, também conhecido como braquiarão. Hoje é a espécie forrageira mais cultivada no Brasil. Para o capim marandu, por exemplo, se você usar um sistema de pastejo contínuo, em que os animais permanecem na área por um determinado período de tempo mais longo, a altura ideal de manejo do capim marandu é entre 20 e 40 centímetros sobre pastejo contínuo. Agora, se o capim marandu for utilizado sob pastejo rotacionado, a altura ideal de entrada dele seria com 30 centímetros para iniciar o pastejo. E a altura de saída seria em torno de 15 a 20 centímetros. Para o capim marandu, para outros tipos de gramínea, por exemplo, se você pegar um mombaça, que é uma espécie forrageira do gênero pânico, não é braquiária. A altura ideal de entrada do mombaça é 90 centímetros. A altura de saída do mombaça é de 30 a 50 centímetros. E assim, para cada espécie forrageira, você vai ter uma altura ideal de entrada e uma altura ideal de saída, ou, em condições de pastejo contínuo, uma faixa de uso do pasto. O produtor deve se preocupar com a diversidade de gramíneas oferecidas hoje no mercado. Tem alguma que oferece alguma fibra alimentar mais eficiente no que tange a alimentação, vai oferecer mais vitaminas que fazem o gado se alimentar melhor, ter mais vitalidade? Tá. Nesse aspecto, seguinte, a diferença entre as diversas gramíneas forrageiras é relativamente pequena. É muito mais importante a forma como eu uso a planta forrageira até do que a espécie forrageira. Tá? Agora, para o produtor, a situação ideal é que ele, inclusive, faça uma diversificação de forrageiras na sua propriedade, até para ele se prevenir de algum problema. Vamos imaginar que dá um problema de cigarrinha das pastagens, um problema de lagarta. Então, ele deve ter diversas espécies forrageiras para que ele não fique, por exemplo, de ter um ataque de cigarrinha numa braquiária decumbens e ele vai ficar praticamente sem pasto. Então, o ideal é que ele diversifique e tenha diversas gramíneas forrageiras. Então, do ponto de vista nutritivo, tá? Pastos bem manejados, eles são muito semelhantes do ponto de vista nutritivo. Não há uma variação muito grande entre as diversas gramíneas forrageiras do ponto de vista de desempenho animal, porque o fator mais importante não é tanto a espécie forrageira, é muito mais o manejo, a forma de uso do que a planta forrageira. Quer participar do nosso quadro de dica técnica? É muito fácil. Se você tem algum problema aí na sua produção, seja na plantação ou com os animais, tem alguma dúvida técnica, envia para a gente um vídeo com a sua pergunta. Você pode mandar também as imagens da planta que está aí acometida com uma praga ou do animal e a gente vai responder aqui no quadro de dica técnica. Você pode enviar seu vídeo gravado sempre na horizontal, preferencialmente no ambiente mais silencioso, pode gravar do celular mesmo. Você envia para o nosso número de WhatsApp, o 31 98 453 6231, ou pode enviar também para o e-mail minasrural@emater.mg.gov.br. A gente faz mais um intervalo rapidinho agora, mas não sai daí porque no próximo bloco a gente ainda tem receita e vamos falar sobre o Dia da Gastronomia. A cozinha de Minas Gerais é uma das mais ricas e executadas do Brasil e do mundo. 5 de julho comemora-se o Dia da Gastronomia Mineira. A data oficial foi criada em 2012 pelo governo do estado e não foi escolhida por acaso. Em 5 de julho de 1889,
nascia em Matias Barbosa Eduardo Frieiro, filho do casal Melquíades Frieiro e Maria Joana Pampim, imigrantes da Espanha. Frieiro viria a ser o autor do primeiro livro de gastronomia dedicado à culinária mineira, Feijão, Angu e Couve, um ensaio sobre a comida dos mineiros, lançado em 1966. O chefe Edson Puyatti, organizador da Semana da Gastronomia e do Prêmio Eduardo Frieiro, que homenageia nomes relevantes da nossa gastronomia, comenta a importância da data e ainda faz um passeio pela literatura que trata sobre o tema. E aí a gente tem vários livros, vários autores, vários chefes, várias pessoas que escrevem e que falam sobre a nossa cozinha mineira, a nossa culinária mineira. Eu tenho alguns aqui que eu queria mostrar para vocês. Esse do Tim Watsold, que é um dos mais recentes, ele fala da proclamação da cozinha brasileira, ele faz um ensaio geral, fala de um modo geral da cozinha brasileira, mas tem um enfoque bem bacana da cozinha mineira, é uma obra muito recomendada. Esse aqui eu trago com muito carinho, que é Os Sabores e Cores das Minas Gerais, que também foi escrito pela dona Maria Estela Libano Cristo, no qual eu tive o prazer de participar das produções das receitas dela. A gente tem um dos mais antigos livros escritos da cozinha mineira, que é da dona Maria Estela Libano Cristo, que é o Fogão de Lenha, né? Tem um receituário riquíssimo. Temos várias outras obras, eu estou só mostrando alguns importantes que eu considero, né? E assim, voltando mais atrás da origem da nossa história, a gente tem aqui um Auguste de Saint-Hilaire, que foi um botânico francês que fez um mapeamento praticamente do Brasil inteiro, e tem algumas obras dele interessantes, como essa daqui, que é Viagem pelas Províncias do Rio de Janeiro e Minas Gerais. Eu também recomendo uma obra super legal para se ler, ele é um botânico francês. E aí sim, o Feijão, Angu e Couve, do Frieiro, essa foi uma das edições mais recentes. E eu tenho uma relíquia aqui que eu guardo a 7 chaves, tenho o maior carinho com ele, que foi a primeira edição do Feijão, Angu e Couve, onde ele retrata, né, através desse ensaio, a maneira do mineiro comer, né? E o Dia da Gastronomia Mineira, ele vem para realmente fazer-nos refletir sobre a nossa cultura alimentar, sobre as nossas receitas memoráveis, né? Os nossos caderninhos das avós, nossas receitas são hereditárias, e os nossos costumes, os nossos utensílios, o fogão a lenha, coar um café num mancebo, num coador de pano, isso são culturas muito típicas nossas, o nosso pão de queijo, o nosso tropeiro, a nossa cozinha de quintal, a nossa cozinha de tropa. Nós temos um orgulho muito grande, né, da nossa cozinha, né? Os turistas, quando chegam a Minas Gerais, o que mais eles levam nas suas memórias são os sabores, os aromas que a gente tem da nossa comida e, obviamente, a nossa hospitalidade, né? O mineiro é muito hospitaleiro. A gastronomia mineira se deve também à força da nossa produção agropecuária e agroindustrial, com destaque para a agricultura familiar, que tem um grande potencial na produção de alimentos com identidade, origem e tradição. A gente pode destacar, por exemplo, os queijos artesanais mineiros, muito utilizados em várias receitas pelos grandes chefes, os cafés especiais, carnes como o frango caipira, que é um dos pratos mais tradicionais, as punks, plantas alimentícias não convencionais, que tem despertado muito interesse aí da gastronomia. O leite, Minas Gerais é o maior produtor do país e a bebida é a base de uma infinidade de receitas. E quem fala um pouquinho sobre essa produção e o papel dela na gastronomia é o presidente da Emater, a empresa de assistência técnica e extensão rural, Gustavo Laterza. A empresa presta assistência a estes produtores, gerando riqueza e renda para essa imensa cadeia que começa lá no campo. Passa desde a produção de alimentos junto aos produtores rurais, também no comércio de alimentos, nas cozinhas das famílias mineiras, também chegando aos restaurantes. Então a gastronomia participa de toda essa cadeia que constrói essa tradição, identidade do povo mineiro, na produção de alimentos seguros, de qualidade e com uma vasta diversidade. Segundo o IBGE,
de 63 produtos agrícolas pesquisados nos estados. Minas Gerais é o primeiro do Brasil no que tange a diversidade de produção de produtos agrícolas. De 63 produtos pesquisados, 50 são produzidos aqui em Minas Gerais. Isso demonstra a riqueza, a vasta gama de oferta de alimentos que aqui em Minas Gerais se produz. E isso enriquece a gastronomia. Queria cumprimentar a todos que trabalham com alimentos, os produtores, a todas as entidades e todos que constroem essa história, e também os empreendedores que estão ativamente participando da gastronomia através da elaboração de pratos das mais diversas qualidades, que demonstram essa vasta riqueza da culinária mineira, que é promovida através da oferta de alimentos e da agregação de valor e de tradição, de cultura, que é promovido através de quem trabalha com a gastronomia. E já que estamos falando de gastronomia, a receita de hoje é a obra do chefe Edson Pujatti, que traz pra gente um clássico: frango com quiabo, com uma pegada bem afro, nossas raízes. O mais importante é que a gente tenha um frango mais caipira possível, aquele criado lá no quintal. Por isso que a gente chama a cozinha mineira de quintal, porque aquele franguinho lá do quintal é muito importante aqui. Porque o primeiro passo que a gente vai fazer é dar uma fritada no frango. Isso é muito tradicional na cozinha mineira. E para isso eu vou usar gordura de porco, tá? Então o primeiro passo que a gente vai fazer é fritar aqui o nosso franguinho. Aqui nós temos a cebola picada, cortei a cebola em pedaços um pouquinho maior para aparecer, o quiabo, o tomate, eu vou botar um pouquinho de tomate também, cheiro verde, que é salsinha e cebolinha, muito comum para a gente utilizar, e o fubazinho amarelo que nós vamos fazer o angu. Então o angu já vou começar a preparar o angu aqui, coloco o fogo não muito alto nesse caldo, e aí eu vou adicionar aqui já o fubá e vou misturar. A receita eu vou passar logo depois para vocês, mas em geral você usa meio quilo de fubá para 2 litros de água, tá? Para fazer um bom angu, uma boa polentinha. Já começando a ferver aqui o nosso angu, isso é muito legal, eu já mostro para vocês daqui a pouco a textura dele. Importante a gente dar essa coloração dourada nele. Isso é legal. Só para entender, esse frango ele já foi previamente temperado com sal, com ervas, temperos, aí a gosto de cada um. Olha a textura dele, olha que legal, olha aí. Tá vendo? Bonitinho. Vou colocar a folha de coentro aqui dentro para começar a dar um sabor, ela vai fritando aqui dentro pra gente. Aí eu estou tampando já a minha panela aqui para dar mais uma. E com isso eu vou usar também a gordura de coco, que é uma gordura que a gente está trabalhando aqui. Então eu já estou colocando aqui o quiabo na frigideira e vou saltear esse quiabo. E é importante aqui eu ter um calor mais forte, porque eu vou dar nele uma tostada mesmo. Está no momento de pingar um pouquinho de água. Já está pronto. Aí agora coloca a cebola. E olha como ela vai ficando. Nesse momento eu já posso colocar o tomate. O tomate já está pronto, então eu não tenho que preocupar com esse aqui mais. Nesse momento, posso inclusive colocar o quiabo aqui dentro. Olha só. Agora sim, eu vou acrescentar a nossa mistura.
do tomate, da cebola, tudo que estava aqui na frigideira, ó. Pegar um pouco o molho do quiabo e vamos deitar aqui sobre a carne, com esse molho super delicioso aqui, ó. Aí a gente coloca, salpica salsinha, cebolinha, nesse caso aqui que eu coloquei, e salsinha. Geralmente, eu gosto de decorar com milho para trazer essa simbologia. O milho é muito emblemático na cozinha mineira, né? Então a gente traz aqui um milho para remeter ao prato. E esse aí é o nosso prato, um frango com quiabo bem servido, farto, da cozinha mineira, em homenagem ao Dia da Gastronomia Mineira, que é 5 de julho, de Eduardo Frieiro. O Minas Rural está acabando, mas a gente continua em contato ao longo da semana pelo www.emater.mg.gov.br. Você pode nos acompanhar também nas redes sociais da Emater. A gente está no Facebook, no Instagram, no Spotify com o podcast Estação Rural, e você pode rever o programa a hora que você quiser no canal do YouTube. É só procurar por Minas Rural na plataforma. Se gostar, faz a gentileza, se inscreve no canal, curte e comenta para a gente saber o que você está achando. Eu te encontro aqui na semana que vem. Tchau!